Acho que alguns de vocês já me conhecem. Meu nome é Edilandro, sou professor de Química de vocês e a gente vai conversar um pouco sobre essa disciplina hoje. Hoje é o dia 22/6. Olha só, na última aula que nós tivemos de Química, nós entendemos o que era uma substância, vimos o que era substância simples e substância composta. Além disso, nós pegamos duas substâncias diferentes, colocamos no mesmo recipiente e misturamos. Após formar essa mistura, nós vimos o que era uma mistura homogênea e diferenciamos de uma mistura heterogênea. Vocês lembram disso? Sim? Não? Sim. Hoje a gente vai ver essa parte de transformação da matéria. Lembra que a gente diferenciou também o que era temperatura e calor? Vocês lembram qual é a diferença entre temperatura e calor? Quando você vai para o sol, vai à praia, aí você fica lá debaixo do sol. O sol fica lhe aquecendo. O que acontece com o seu corpo? Vai ficar mais quente? Qual o sentimento que você tem? Fica com calor, né? Mas se a gente trouxer esse calor para definir aqui em química, como é que eu posso definir esse calor? Eu estou aumentando a minha temperatura. Poxa, peraí. Será que eu posso diferenciar calor de temperatura? Sim ou não? Será que alguém tem alguma ideia? Sim. O Sol, ele vai estar lá distante, emitindo a sua energia, né? Aquela energia que o Sol emite, quando chega no nosso corpo, ele aumenta a nossa temperatura. Então, aquela energia que o Sol emite é uma energia que a gente chama de calor. Por definição, calor é uma energia que está em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Mas o que danado é temperatura? Alguém tem alguma ideia? Alguém pode me ajudar? O que seria temperatura? A medida térmica do corpo? Tá certo, mas eu ainda posso aprofundar mais um pouco. Essa temperatura aqui, ela vai medir o grau da sua agitação. Se eu pedisse para vocês fazerem, se eu pedir para vocês fazerem 10 polichinelos, vocês fazem? Não precisa só imaginar. Imagina aí você fazendo 15 polichinelos. O que acontece com o seu corpo? Ele fica mais agitado ou menos agitado? Mais agitado. Fica mais agitado. Se o seu corpo fica mais agitado, você vai ter o sentimento de mais calor ou menos calor? Mais calor? Mais. Então, essa temperatura aqui, ela tem relação com a sua agitação. Temperatura nada mais é do que o grau de agitação das partículas. Agitação das partículas. Então, se eu tenho uma coisa que está ali pouco agitada, eu tenho que essa coisa tem baixa temperatura. Se eu tenho uma coisa muito agitada, eu digo que essa coisa tem muita temperatura. E o calor é o que vai interferir para quê? Que eu aumente ou reduza essa temperatura. Por definição, calor é a energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura.
Sabendo dessas definições de temperatura e calor, a gente vai poder resolver esse primeiro exercício. Olha só, nesse exercício aí, nós temos um pedacinho de gelo, um bloquinho de gelo. Esse bloquinho de gelo passa um tempo e ele vai derreter. Se transforma em líquido. Passa mais um tempo e ele se transforma em vapor. O que aconteceu aqui para que ocorresse essa mudança de fase? Se eu estou aqui a água no estado sólido, eu vou utilizar isso aqui para a água, tá? Isso aqui para a água. Me diz uma coisa, a água quando está no estado sólido, ela tem muita ou pouca temperatura? Quando você pega um bloquinho de gelo aí no seu congelador, ele tem muita temperatura ou pouca temperatura? Tem pouca, né? Pouca. Então, se temperatura mede o grau de agitação das partículas, quanto menor minha agitação, menor será a minha temperatura. Então, esse bloco de gelo, ele tem pouquinha agitação. Eu vou cedendo o calor para ele, ele vai recebendo o calor, a sua temperatura vai fazendo o quê? Aumentando. Então, eu estou com pouca temperatura e vou aumentando a minha agitação. Se eu vou aumentando a minha agitação, aquele bloco de gelo que está no formato sólido se transforma em líquido. Continuo recebendo calor. Se eu continuo recebendo calor, a minha temperatura continua aumentando. Então, que eu estou com uma agitação moderada, ela vai e se agita bastante. Eu transformo, vou para o estado gasoso. Se eu tenho um acréscimo de temperatura, eu aumento a minha agitação. Com isso, vou modificar a fase, saindo do meu estado sólido, indo para o estado líquido e depois para o estado de vapor. Mas aí, como seria o nome dessa transformação do sólido para o líquido? Vocês já ouviram falar dessa transformação do sólido para o líquido? Como seria? Ebulição, professor? A ebulição seria a transformação do líquido para o vapor. Nesse caso aqui, eu tenho a ebulição. Tenho certeza que já aconteceu com vocês de colocar a água para ferver e ir para o WhatsApp. 5 minutos depois, você volta para ver a água. O que aconteceu com ela? Saiu do estado líquido, foi para o estado de vapor. A água secou, não foi? Esse processo é conhecido como ebulição. Só que tem outro processo também que é conhecido como evaporação. E o que muda de um para o outro? Quando eu lavo a minha roupa, coloco no varal, ela seca rápido ou devagar? Devagar. Devagar. Como ela seca devagar, eu digo que ela sofreu evaporação. Esse processo é um processo lento, enquanto que a ebulição é um processo rápido. Certo? Agora, para eu transformar do sólido para o líquido, qual o nome desse processo? Quando eu transformo do sólido para o líquido... Professor, Oi? o senhor pode explicar de novo esse negócio que o senhor falou? Evaporação e ebulição? Posso sim. Quando você coloca a água para ferver, aquela água ela vai começar a borbulhar, não é? Quando ela começa a borbulhar, ela muda de estado do líquido e vai para o vapor. Esse processo acontece rápido ou devagar? Depois que ele começa a borbulhar? Rápido. Acontece rápido. Como esse processo acontece rápido, nós chamamos de ebulição. O outro processo é quando eu vou lavar minha roupa, coloco no varal, a roupa está molhada, passa um tempinho, ela seca. Ela sofreu o processo da evaporação.
Esse processo da evaporação é rápido ou lento? É lento, porque a evaporação ela vai acontecer bem devagar. Quando a gente coloca a roupa, mesmo que esteja no sol, ela não muda de estado em 5 minutos. A roupa não seca em 5 minutos, certo? Então, essa evaporação é um processo lento, enquanto que a ebulição é um processo rápido, certo? Já se eu quiser transformar do meu estado sólido para o estado líquido, eu digo que esse processo é conhecido como fusão, certo? Então, toda vez que você pegar um bloquinho de gelo, colocar sobre a mesa e esse bloquinho derreter, ele está fundindo ou sofrendo o processo conhecido como fusão. Tá bem? Eu estou saindo do sólido, estou lá com pouca agitação, recebendo calor, aumentando minha agitação, aumentando a minha temperatura, sofrendo o processo de fusão, venho para o estado líquido, recebo mais calor, aumento mais a minha agitação, venho para o estado de vapor. Essa transformação do líquido para o vapor pode ser evaporação ou a ebulição. Agora, se eu quiser fazer o processo contrário, do estado de vapor, eu quiser transformar em líquido, e do estado líquido, quiser transformar no sólido. Você em casa, quando pega a bandejinha da sua geladeira e coloca a água para o congelador, você coloca a água no estado líquido. Passa algum tempo no congelador, ela sai sólida. Qual o nome desse processo? Solidificação. Perfeito. Esse processo é conhecido como solidificação. É a solidificação. Professor, Oi. eu esqueci. Qual é o processo da liquefação mesmo? Acho que é esse o nome. Ó, a liquefação, eu vou transformar em líquido, certo? É porque assim, ó, esse ponto de fusão, tanto o ponto de ebulição, eu estou considerando as temperaturas de ebulição. E o que é a temperatura de ebulição? É quando eu atinjo aquela temperatura que eu vou modificar de fase. Porém, pronto, se eu pegar sal, se eu pegar gelo e colocar sal no gelo, o gelo ele vai mudar de estado, mas ele não vai atingir a sua temperatura de fusão, ele vai liquefazer, certo? Ou então, se eu pegar o GLP, gás liquefeito de petróleo, eu estou aumentando a pressão desse gás para que ele volte para o estado líquido. Então, isso é a liquefação, certo? É quando eu transformo do gasoso para o líquido com o aumento da minha pressão, certo? Certo. Ó, E aquele outro estado que vai do sólido diretamente para o vapor, sem passar pelo líquido. daqui a pouco a gente Que vai chegar é nele. daqueles que acontecem naquela barrinha do vaso sanitário, por exemplo. Isso, já a gente chega nele, certo? Só um minutinho. Certo. Ó, quando você vai tomar um refrigerante ou uma cerveja e coloca em cima da mesa, passa um tempinho, a parede do refrigerante ou da cerveja ela fica toda suada, não fica? Por que que acontece isso? Alguém tem alguma ideia? Do porquê que a parede do refrigerante ou da cerveja fica suada? Que o pessoal Por até causa da fala. temperatura ambiente que bate na garrafa, né? Pronto, perfeito. Ó, aqui ao meu redor tem todos esses gases, ó. Eu estou respirando, absorvo o oxigênio, mas aqui também tem vapor d'água e vários outros gases. Esse vapor d'água, quando eu coloco uma garrafa na mesa, vai encostar nessa garrafa. E quando encosta nessa garrafa, ele vai sair do seu estado de vapor e volta para o estado líquido. Então, nesse caso, eu tenho o processo conhecido como condensação. Eu estou condensação.
eu estou condensando aquele vapor d'água, certo? Agora, se você já usou aquela barrinha de naftalina, aquela bolinha branca, colocou lá no seu guarda-roupa, você coloca uma bolinha desse tamanho, passa um tempinho, ela está um pouquinho menor. Passa mais um tempo, ela está um pouquinho menor, até ela desaparecer de vez. O que que acontece com ela? Ela sai do seu estado sólido, não passa pelo estado líquido e vai direto para onde? Para o estado de vapor. Qual o nome desse processo? Alguém lembra? Esse processo, quando eu saio do meu estado sólido e vou direto para o estado de vapor, é chamado sublimação. Eu estou sublimando aquela bolinha de naftalina, que ela sai direto do meu estado sólido e vai para o estado de vapor. E se eu quiser fazer o processo inverso, sair do meu estado de vapor e retornar para o meu estado sólido. Nesse caso, eu terei também uma sublimação. Só que essa sublimação, a gente chama ela de ressublimação, certo? Então, nesse exercício que está aqui no quadro para vocês, ele mostra todas essas variações. Do A até B, né? Que é a transformação do sólido para o líquido. Qual o nome desse processo? Fusão. AB, que é do líquido para o vapor. Qual o nome desse processo? Pode ser evaporação ou ebulição. AD é a transformação do vapor para o líquido. Então, é a condensação. Do líquido para o sólido é C, que é a nossa solidificação. Do sólido, quando vai direto para o vapor, é a sublimação, que ali ele considera aqui embaixo como sublimação também, que é saindo do vapor para o sólido. Só que o mais correto é a gente colocar esse ressublimação. Tranquilo, pessoal, até aqui? Pessoas? Posso apagar aqui o quadro para a gente fazer o outro exercício? Posso passar o exercício? Pode sim, professor. Deixa eu passar aqui esse exercício. Ó, nessa questão 2, sabendo dessas transformações aqui, e sabendo da diferença entre calor e temperatura, será que vocês já conseguem resolver essa questão 2? Enquanto eu apago, alguém pode me ajudar na leitura? Será que alguém pode? Pessoas? Ó, nessa questão fala assim: em garimpos onde o ouro é encontrado em pó, para separá-lo da areia, acrescenta-se mercúrio líquido, que forma uma liga metálica com o ouro. Para separar os metais, a liga é aquecida até a evaporação completa do mercúrio. Esse processo é possível porque dos dois metais, o mercúrio tem. Vocês já viram como funciona esse processo do garimpo? Hein, pessoas? Não. Não. O ouro ele é encontrado em um pozinho de ouro lá. E para juntar esse pó de ouro, o garimpeiro vai e coloca uma gota de mercúrio. Essa gota de mercúrio ela aglomera todo aquele pozinho de ouro que tem ali. Deixa todo o ouro bem juntinho, formando uma liga que é conhecida como amálgama. Só que depois, para separar essa gota de mercúrio com aquele pó de ouro, o que ele pode fazer? Ele vai
aquecer até evaporar o mercúrio e ficar o ouro. Isso acontece porque o mercúrio tem A, menor densidade, B, menor massa molar, C, menor temperatura de ebulição, D, maior temperatura de fusão ou E, maior volume molar. O que acontece? Eu misturo o mercúrio com o ouro. Depois que eu formo isso, que eu misturo os dois, eu formo a liga metálica. Quando eu formo essa liga metálica, eu vou lá e aqueço isso. Eu toco fogo, queimo essa liga. Ao queimar essa liga, o mercúrio ele vai sofrer uma transformação, que ele fala aí que ela vai evaporar. Quando evapora, eu saio de qual estado e vou para qual estado? Esse processo da evaporação é transformar de qual estado para qual estado? Alguém lembra? É eu sair do estado líquido e ir para o estado de vapor ou gasoso. Perfeito. Então, quando eu queimo essa liga metálica, o mercúrio ele vai vaporizar. Então, ele vaporiza e sai, deixando apenas quem? O ouro. E quando ele deixa o ouro, aí ele forma aquela pepita de ouro. Então, o que essas duas substâncias têm de diferentes? O mercúrio tem a menor temperatura de ebulição. A alternativa correta para essa 2 seria a alternativa C. Só que é aí que vem um problema. Esse tipo de questão aqui no Enem pode ser trabalhado também com a questão ambiental. Imagine só que o garimpeiro ele vai queimar aquela liga metálica de ouro e mercúrio. Ele vai vaporizar o mercúrio. Vocês acham que esse mercúrio é saudável ou não? Faz bem para a gente? Não. Esse mercúrio é altamente cancerígeno. Tanto para os humanos que mexem com aquilo, quanto para a fauna, para a flora que está ali. Ele é tóxico para a fauna e para a flora. Então, esse processo do garimpo ele é altamente danoso para o meio ambiente e também para o garimpeiro. Pode ser trabalhado no Enem tanto essa parte da mudança de estado, transformação do líquido para o vapor, nesse caso, a evaporação do mercúrio, quanto da química ambiental, que vai trazer vários prejuízos para a região onde esse garimpo é instalado. Certo, pessoal? Então, alternativa 2, Professor, letra C. Oi. então é por causa do mercúrio que a maioria dos garimpeiros acabam desenvolvendo câncer de pulmão? Sim, porque assim, você vai vaporizar e vai respirar uma substância venenosa. Então, imagine uma vida toda você fazendo isso. Uma hora a conta chega. E essa conta vem nas doenças que os garimpeiros desenvolvem. Certo? Certo. Nessa questão 3, vocês estão conseguindo enxergar a figura aí? Estão? Sim, dá para enxergar. Vocês têm. A gente tem aqui 3 mudanças de estado. Quais são essas mudanças de estado? Primeiro, a questão fala o seguinte: no ambiente, a água apresenta-se no estado sólido, líquido e gasoso, estando em constante interação com o solo, com a atmosfera, com a flora e com a fauna. A compreensão dessa interação não é simples, pois a água muda de estado em determinadas ocasiões. No desenho, temos uma representação simplificada do ciclo da água. Tem uma nuvem indo para outra nuvem, só que essa nuvem ela tá chovendo. E aqui embaixo você tem um rio
e esse rio está apontando para essa nuvem. Então, tem a transformação 1, tem a transformação 2 e tem a transformação 3. Antes da gente mudar aqui para ver as respostas, as alternativas, vocês já conseguem me dizer quais seriam essas transformações? O que está acontecendo aqui? Tem que ter um pouquinho de boa vontade, tá? Para achar que isso aqui está parecido com aquilo, mas dá para a gente entender. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí o desenho no quadro? Sim. Aham. O que está acontecendo aqui? De 3 para 1. Essa primeira nuvem aqui. A água que ela está em qual estado? No rio? Sólida, líquida ou gasosa? Aqui a água está no estado líquido. Essa água no estado líquido está recebendo o calor do sol e está evaporando a água. Quando essa água evapora, ela transforma-se na nuvem. Então, esse processo aqui é conhecido como o quê? Ciclo d'água. O ciclo da água é todo o processo. Mas se eu pegar apenas essa 3 aqui, ó, eu tenho água no estado líquido indo para o estado de vapor. Qual o nome dessa transformação? Lembra quando a gente botou a roupa para secar? Vaporização. Quando a gente coloca quando a gente coloca a roupa para secar, ela vai secando bem devagar. A água está saindo do meu estado líquido e indo para o estado de vapor. Então, essa 3 será a minha vaporização. Professor, vaporização Oi. e evaporização é a mesma coisa, né? Evaporação e vaporização é a mesma coisa. Sim. Tá bem? Aí, olha só. Agora, aquela água vaporizou, saiu do estado líquido e veio para o estado de vapor. Formou ali a sua nuvem. Essa nuvem aqui está no estado de vapor. Sofreu a transformação que ele chamou de 1 e ficou nessa nuvem aqui que está chorando agora a nuvem. Qual o nome dessa transformação? Quando eu tenho a água no estado de vapor, sofrendo essa transformação, e agora a nuvem está chovendo. Tenho água em qual estado? De vapor. E aqui, qual estado que ela está? Líquido. Líquido. Qual o nome dessa transformação? Do vapor para o líquido. Qual o nome dessa transformação? Lembra da parede da garrafa, quando eu colocava lá e a vapor tocava nela? Condensação. Quando o vapor d'água, isso, quando o vapor d'água toca na parede mais fria, ele vai e condensa. Então, se transformando em líquido. Então, essa 2 aqui. Poxa, então peraí. A evaporação, a condensação, ele está considerando aqui a liquefação, porque está saindo do estado de vapor e para o estado líquido. Por que ele está considerando isso? Espera aí. Evaporação, liquefação, sublimação. Evaporação. Ah, não. Cadê o primeiro? De um para o outro. Vapor. Vem para cá. Do 2. O 2 seria condensação, porque está caindo, certo? A condensação. Agora, essa 1 aqui seria qual? Essa 1 aqui seria qual? Eita, pessoal.
Eu estou vaporizando, liquefazendo e condensando. Pessoas, eu vou deixar essa questão sem alternativa marcada. Porém, eu quero que vocês entendam essas transformações que está acontecendo. Do 3 aqui, ó, eu estou vaporizando, que é sair do meu estado líquido e ir para o meu estado de vapor. Desse outro aqui, o estado de vapor, está formando uma nuvem pesada aqui, uma nuvem carregada. E chovendo. Quando chove, esse processo é conhecido como condensação. Agora, a minha dúvida está sendo, dessa nuvem aqui para aquela, ela está liquefazendo, a gente não vai ter alternativa para ela agora, certo? Mas o processo eu quero que vocês entendam dessa forma. Saindo do estado líquido para o vapor será a vaporização, e quando sai do estado de vapor e chove, esse processo é condensação. Eu vou olhar essa questão com mais calma e mando o gabarito depois, certo? Porque essa primeira aqui que está deixando a questão confusa, certo? Pronto, bora ver essa questão 4. Aí foi até que alguma de vocês me falou sobre essa questão. Ó, vocês estão conseguindo ler essa questão? Posso apagar? Pode. Pessoa? Vocês estão conseguindo ver a questão 4 aí? O que é que diz essa questão 4? O que é que diz essa questão 4? Quer que eu leia? Sim, por favor? Questão 4. A naftalina, nome comercial do hidrocarboneto naftaleno, é utilizada em gavetas e armários para proteger tecidos, papéis e livros do ataque de praças e outros insetos. Assim como outros compostos, a naftalina tem a propriedade de passar do estado sólido para o gasoso sem fundir-se. Esse fenômeno é chamado de... Pronto. O que é que está acontecendo aí com essa naftalina que a gente coloca no guarda-roupa? Eu tenho uma bolinha no estado sólido e essa bolinha ela vai direto para onde? Para o estado gasoso, né? Qual o nome dessa transformação? Alguém lembra? Sublimação. Perfeito. A transformação do estado sólido direto para o estado gasoso de vapor é conhecida como sublimação. Então, qual a alternativa que contém essa alternativa? Letra B. Então, questão 4, B. Pronto, com essa questão a gente acaba essa parte da transformação da matéria, do estado sólido, líquido para o gasoso. E vai começar a ver agora o estudo do átomo. Pessoas, vocês já ouviram falar nessa palavra, átomo? Já. Sim, professor. E o que significa átomo? Vocês lembram? É uma partícula. Mas que partícula é essa? Imagine comigo. Você pegou uma folha de papel. Deixa eu ver se eu tenho uma folha de papel aqui. Fácil. Vocês pegaram uma folha de papel. Imagine se eu cortar essa folha. Eu rasguei essa folha. A folha que inicialmente estava inteira, eu estou cortando. Cortando. Cortando.
cortando. Vocês concordam comigo que vai chegar uma hora que ela vai estar tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena, que eu não vou conseguir mais cortar. Vocês conseguem enxergar aqui no meu dedo, que ainda tem um pedacinho de folha? Então, ó, a partir de uma folha bem grande, a partir de uma coisa bem grande, nós chegamos numa coisa bem pequenininha. Então, a gente pode concluir que toda matéria ela é formada a partir de quê? Da repetição de inúmeras coisas bem pequenininhas, que eu não posso mais dividir. Quando eu chego nessa parte, nessa pequena parte que eu não posso mais dividir, foi o que os cientistas nomearam de átomo. Átomo nada mais é do que a partícula que não pode ser dividida. Que não pode ser Professor, dividida. eu já Oi. vi um pessoal dizendo que o átomo é a menor partícula da matéria, mas eu também já vi gente dizendo que isso é mentira. Afinal, é verdade ou mentira? Isso hoje em dia é mentira. Mas assim, essa questão é porque assim, imagine bem antigamente quando não tinha assim, nenhum tipo de tecnologia para estudar as ciências. Isso aqui, essa ideia de átomo, ela era uma ideia puramente filosófica. Viu o que eu fiz aqui com vocês de cortar a matéria? Como eu não tinha nenhuma ferramenta para aprofundar esses conhecimentos, então, aquilo ali era a minha ideia de átomo. Dois filósofos, que eram Demócrito e Leucipo, eles que idealizaram esse conceito de átomo, como essa partícula que não poderia ser dividida. Hoje em dia, a gente já entende o átomo como uma partícula divisível, certo? Tanto é que eu tenho certeza que você já deve ter visto essa estrutura em algum lugar. Nem que seja em série. Já viu algo parecido com isso? Essa representação de átomo? Já sim, professor. Já. Então, nessa parte aqui, a gente já pode entender como uma partícula divisível, porque eu tenho várias regiões aqui dentro e aqui outra eu tenho uma região que é chamada de eletrosfera. Eu tenho núcleo e eletrosfera, o que já é uma divisão. Então, essa palavra átomo só ficou sendo utilizada porque por conveniência mesmo, certo? Mas hoje em dia o átomo ele já pode ser dividido. Aí, como é que eu faço para identificar um elemento químico? Uma substância química? Ó, vocês já viram nos filmes diamantes? A gente vez ou outra vez, jogador de futebol com algum brinco de diamante ou com alguma aliança repleta de brilhantes. Já viram? Já. Aqueles diamantes são caros ou são baratos? Obviamente são caros, né? São caros. Agora, se eu pedisse para que vocês fizessem a partir dessa ponta, aqui, ó, todo mundo está vendo essa ponta? Eu tenho uma ponta aqui de grafite. Esse grafite aqui é carbono. Se eu disser a vocês que a substância que forma esse grafite é exatamente igual à substância que forma aquele diamante, será que um jogador de futebol pagaria milhares de reais por essa ponta de grafite? Isso aqui não vale nem isso aqui não vale nem 10 centavos, se brincar. Não vale nem 5 centavos. Porque o pacotinho acho que é R$ 1 dessas pontas. Ó, poxa, como é que é isso? Eu tenho aqui um elemento químico, carbono. Esse elemento químico, na tabela periódica, ele apresenta 6 e 12, que daqui a pouco a gente vai saber o que é. Só que esse carbono, ele pode na natureza, ele pode ser transformado tanto em grafite, esse que a gente escreve, como pode ser transformado em diamante, que o pessoal usa como joia. Só que um tem um valor absurdamente maior do que o outro.
E como é que eu faço para diferenciar esses carbonos aqui? Ó, lá no Drive eu coloquei uma tabela periódica também, tá? Essa tabela periódica, você vai encontrar 118 elementos químicos. E cada elemento químico, ele é representado por um quadradinho. Nesses quadradinhos, nós temos duas informações. Nós temos uma informação, um valor numérico menor, e nós temos um valor numérico maior. Algumas tabelas está escrito dessa forma, em outras está escrito invertido. (12 e 6). Mas o que é importante? Você saber o maior valor e o menor valor. Toda vez que você vê uma tabela periódica e encontrar esses valores, esse menor valor aqui corresponde ao número de prótons. Número de prótons. Sempre o menor valor. E o maior valor corresponde ao número de massa. Mas como assim? Número de prótons e número de massa. Ó, um átomo, ele é formado basicamente por duas regiões. Lembra que eu desenhei aqui há pouco? Ó? Eu coloquei algumas bolinhas no centro e ao redor dele eu coloquei alguns círculos. Lembra desse desenho que eu fiz há pouco? Nessa região aqui maior, esse círculo maior aqui, nós dizemos que é a nossa eletrosfera. Eletrosfera. Enquanto que nessa região menor, aqui do núcleo, do centro do átomo, nós chamamos de núcleo atômico. Nesse núcleo atômico, nós temos a região em que se concentram os prótons, mais os nêutrons. Então, olha só, pessoal. Essa ideia de átomo como uma partícula não divisível, ela já caiu por terra. Ela só é utilizada por conveniência, porque nós vimos que o núcleo do átomo ele é formado por prótons e nêutrons, só que eu tenho duas divisões. Mas os elétrons, que ficam onde? Numa região da eletrosfera. Então, só nesse caso, nós temos três partículas diferentes, e essas partículas que vão formar o quê? Um único átomo. Aí, ó, quando eu pego a minha tabela periódica, eu vou ter algumas informações nela. A informação que identifica o elemento químico vai ser qual? O número de prótons. Esse número de prótons, ele é conhecido também como número atômico. E esse número atômico, que é a mesma coisa do número de prótons, é o que identifica o elemento químico. Identifica o elemento químico. Já, toda vez que eu tiver o meu número de massa, esse número de massa nada mais é do que a soma. Deixa eu apagar esse lado aqui, tá? O número de massa nada mais é do que a soma é dado pela soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, olha só, toda vez que você ouvir essa palavra átomo, você vai lembrar que esse átomo ele é formado basicamente por três regiões, por três partículas.
E quais são essas partículas que formam o átomo? A primeira, o próton. Esse próton é o que identifica o elemento químico. O segundo, o nêutron. E o terceiro, os elétrons. Então, olha só. Esses prótons apresentam que carga? Apresentarão carga do tipo positiva. E os elétrons apresentarão cargas negativas. Enquanto que os nêutrons, eles não terão carga elétrica. Aí, olha só. Eu posso apagar, pessoal, para ganhar mais um espaço? Então, olha só, pessoas. Eu tenho o número de prótons que é igual ao número atômico. E isso é o que vai identificar o elemento químico. Já o meu número de massa será dado pela soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Vou apagar só essas definições para escrever mais um pouco. Para ganhar espaço. Então, olha só. Esse número de massa é dado pela letra A. Enquanto que número de prótons a gente representa pela letra P. Número atômico a gente representa pela letra Z. Mas é a mesma coisa, eu representar por P ou por Z. Nós vimos há pouco que o número de massa ele é dado, por definição, pela soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, eu tenho nesse caso o meu número de massa sendo igual ao meu número atômico mais o meu número de nêutrons. Se eu somo número de prótons mais o número de nêutrons que estão no núcleo atômico, eu chego ao meu número de massa. Agora, na tabela periódica, nós temos a representação do número atômico e do número de massa. Se eu quiser o número de nêutrons, como é que eu faço para encontrar o número de nêutrons? Para que eu encontre esse número de nêutrons, vai ser necessário que eu subtrair do número de massa o número de prótons. É só brincar matematicamente. Como é que eu faço isso? Eu não sei que o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Se ele está somando aqui, vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, o número de massa menos o número atômico será igual ao meu número de nêutrons. Sabendo dessa equaçãozinha aqui, se eu perguntasse a vocês, nesse caso aqui do carbono, qual seria o número de nêutrons desse átomo de carbono? Vocês conseguiriam me dizer? Ó, eu tenho o número de massa? Tenho. 12. Tenho o número atômico? Tenho. 6. Quero encontrar N. Como é que fica? 12 menos 6 é igual a N, que é o meu número de nêutrons. 12 menos 6 dá quanto? 6. 12 menos 6 dá 6. Isso. Então, 12 menos 6 me diz que o átomo de carbono apresenta 6 nêutrons. Então, dessa forma, a gente consegue identificar a quantidade de nêutrons que a gente tem em um átomo. Vamos fazer esse exercício agora, de número 5. Vocês conseguem ver bem aí o exercício? Sim? Posso apagar aqui o quadro para que a gente possa utilizar no exercício? Então, vou considerar que sim, tá? Pode. É porque falaram no chat. Então,
olha só, nessa questão 5, ele fala o seguinte: indica a alternativa que completa corretamente as lacunas do seguinte período. Um elemento químico é representado pelo seu tracinho. É identificado pelo seu tracinho. E pode apresentar diferentes números de tracinho. Quais são as três palavras que substituem esses tracinhos? Eu coloquei aqui há pouco essa representação aqui para o átomo de carbono. C612. Então, indica a alternativa que completa corretamente as lacunas do seguinte período. Um elemento químico é representado pelo seu quê? Ele está sendo representado. Perfeito. Pelo seu símbolo. Nesse caso, o C indica o carbono. Então, primeiro tracinho, símbolo. É identificado pelo seu número de... O que é que identifica o elemento químico? Eu tenho, nesse caso, o menor valor correspondente ao número de prótons ou número atômico e o maior valor correspondente ao meu número de massa. Então, o número de prótons corresponde o meu número atômico. E isso que identifica o meu elemento químico. Então, ele é identificado pelo número de prótons. E pode apresentar diferentes o quê? Número de... Todos aqui são nêutrons. Então, um elemento químico pode ter mesmo número de prótons e diferentes números de nêutrons? Sim. Esse lápis grafite que eu mostrei aqui a vocês, aquele grafite, é formado por esse carbono aqui, ó. Carbono, que apresenta 6 prótons e 12 de número de massa. Que nós vimos há pouco que ele apresenta 6 números de nêutrons. Agora, se eu colocar esse carbono aqui, ó. Carbono, 6, 14. Vocês conseguem me dizer qual o número de nêutrons desse elemento químico, desse carbono? Ó, eu sei que esse 6 aqui é igual a esse 6 aqui, não é? Ó? Que não é o meu número de prótons? Agora, o número de massa desse primeiro é 12. Do segundo é 14. E agora, para encontrar o número de nêutrons, como é que eu faço? Alguém lembra? Nós vimos há pouco que o número de massa vai ser igual ao número de prótons, que é Z, mais o número de nêutrons. Número de massa vale quanto? Não é o maior valor? O maior valor corresponde ao meu número de massa, A, 14. É igual ao número de prótons, Z, que vale quanto? 6. Mais quem? Mais o número de nêutrons. E agora, o que é que eu faço para isolar esse número de nêutrons? Vai isolar o N, vai ficar N é igual a 14 menos 6. Você troca final. Perfeito. Ele está somando aqui, vai ser passado para o outro lado, subtraindo. Então ficará 14 menos 6 é igual a N. Qual será o valor de N? Você tem 14 e tira 6. 8. Perfeito. Então, nesse segundo exemplo que eu coloquei aqui, N vale 8 nêutrons. Nesse primeiro caso, N vale quanto? A é igual a Z mais N. A vale quanto aqui?
Não é o número de massa? 12. Z vale quanto? Número de prótons. 6 mais N. Como é que eu isolo? Passo para o outro lado subtraindo. 12 menos 6 é igual a N. Logo, 12 menos 6 vale quanto? N é 6. igual a 6 nêutrons. Então, olha só, pessoal. Eu tenho esse elemento químico, carbono, com 6 nêutrons. O outro elemento químico ali, que também é carbono, apresenta 8 nêutrons. Então, dessa forma, nós vimos que o mesmo elemento químico pode ter números de nêutrons diferentes, certo? Qual a alternativa que contém essa resposta? Símbolo prótons e nêutrons. Símbolos prótons e nêutrons. A alternativa correta, letra D. D. Certo? Vamos fazer mais uma? Posso apagar? Pode, professor. Vou Questão de número 6. Ele dá o elemento químico ferro, que tem 26, 56. Se você pegar uma tabela periódica, o elemento químico ferro vai estar assim. A questão fala: a representação indica que o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte composição nuclear. Quantos prótons eu tenho aqui? Quantos nêutrons eu tenho aqui? Como é que a gente faz? Vocês podem me ajudar? Pessoas? Sim. Como é que vocês podem me ajudar aqui? Ó, eu estou identificando um valor aqui que é 26, outro valor ali que é 56. Qual dos dois é maior? 56. 56. 56 é maior. Então, se é maior esse 56, ele corresponde ao meu número de massa. Professor, Oi, então a massa vai ser o número maior, né? Eu pensava que sempre. era os prótons. Que a massa era os prótons, não, né? Não, os prótons serão o menor valor. Ó, nesse caso, o próton será o menor valor, que é o 26, que é igual à quantidade de prótons. E essa quantidade de prótons também é conhecido como número atômico. Número atômico. E agora, se eu pedir para vocês descobrirem o número de nêutrons, como é que eu faço? Como é que eu faço para descobrir o número de nêutrons? Precisa usar 56 aquela menos 26. Isso. É isso. Mas, ó, o número de massa não é dado pela soma do número de prótons mais o número de nêutrons? Nós não vimos isso há pouco? O número de massa vale quanto? O número de 56. massa vale 56. É igual ao Z, que corresponde ao meu número atômico, que é igual ao meu número de prótons. Então, o meu Z vale quanto? 26. 6. 26. Mais o meu número de nêutrons. Como é que eu faço para isolar o N agora? Se ele está somando aqui, vai passar para o outro lado, subtraindo. Então ficará 56 menos 26 é igual a N. 30. Então N vale quanto? 30. 30. 30, perfeito. 30 nêutrons. Então, olha só. A representação indica que o átomo do elemento químico
que o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte composição nuclear: 26 prótons, 26 elétrons, 26 elétrons, 30 nêutrons. C, 26 prótons, 26 elétrons, 56 nêutrons. 26 prótons, 26 elétrons e 30 nêutrons. 26 prótons e 30 nêutrons. Qual delas? Nós temos aqui, ó, 26 prótons, encontramos 30 nêutrons. Todo mundo concorda com isso? Sim, professor. Então, essa questão 6, a alternativa correta, letra E. Tranquilo, pessoal. Pessoas, eu sei que é... Oi. Eita. Mas... Ficou melhor? Então, olha só. Nesse caso aí, nós encontramos que o ferro ele vai apresentar número atômico 26, número de nêutrons igual a 30. Essa alternativa correta seria a letra E. Mas pela primeira vez aí nós vimos essa palavra elétrons. Lembra quando eu desenhei o átomo aqui? Tinha uma região central, que era o núcleo, e umas bolas ao redor dele. Os elétrons eles estão nesses círculos ao redor do núcleo, que é conhecido como eletrosfera. E como é que eu sei a quantidade de elétrons que eu tenho em um átomo? Olha só, pessoal. No caso do ferro, eu tenho 26 prótons. Esses prótons, eles correspondem às minhas cargas positivas. Cargas positivas. Na química, a química ela tem uma sinergia perfeita. O que significa? Tudo que eu tenho positivo, eu tenho que ter de igual quantidade negativa. Isso para quê? Para que elas se anulem. Se eu tenho um átomo e esse átomo tem 5 cargas positivas, para quando ele é um átomo neutro, eu terei 5 cargas negativas e elas se anularão. Nesse caso aqui, eu tenho 26 cargas positivas. Quantas cargas negativas ele terá? Se 26. eu tenho 26 também. Se eu tenho 26 cargas positivas, também eu teria, para esse átomo neutro, 26 elétrons. Então, cargas positivas são os prótons, cargas negativas são os elétrons, certo? E os nêutrons não apresentam carga elétrica. Tranquilo, pessoal? Ó, eu sei que são muitos nomes para a gente ir aprendendo de uma vez. Mas, assim, com o passar do tempo e das aulas, a gente vai se acostumando mais e isso vai ficando mais tranquilo. Certo? Certo? Ok, professor. Certo. Ó, vão ficar 3 exercícios para que vocês possam praticar. Aí, caso tenham dúvidas, podem entrar em contato com a gente, que a gente tenta tirar todas as dúvidas que tiverem. Certo? Então, Ok, pessoas, professor. por Tá hoje. certo. Por hoje nós ficamos por aqui. Um forte abraço a todos. Se cuidem e até a próxima. Ok, professor. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até.